Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, chegamos naquele nosso horário de sempre, agora 8h31. Já começo lembrando que dia é hoje que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso. Pois é, gente, a sexta-feira chegou. Porém, estamos cheios de notícias para compartilhar, é claro, com você. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo neste 31 de maio. Pois é, mais um mês termina. Abro agora para você o nosso cardápio de notícias. Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 termina nesta sexta-feira. População afetada pelas cheias no Rio Grande do Sul pode ficar isenta do pagamento da conta de energia até o final deste ano. Donald Trump é considerado culpado e vira o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado. E ainda, líder norte-coreano supervisiona lançamento múltiplo de foguetes. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora, portanto, vamos juntos. Olha só, gente, termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Atenção, porque a perda desse prazo acarreta em uma multa que pode alcançar 20% do imposto devido. Hoje também é o dia do pagamento do primeiro lote do imposto de renda. Vamos ver. Quem está obrigado a declarar o imposto de renda tem até a meia-noite para entregar o documento. Se não o fizer, terá de pagar uma multa que varia de R$ 165 até 20% do imposto devido. Todos os residentes no Brasil que tiveram rendimentos tributáveis acima de 30 mil no ano passado são obrigados a fazer a declaração. A expectativa da Receita Federal é receber um total de 43 milhões de documentos. Depois da entrega da declaração à Receita, é importante acompanhar o processamento junto ao órgão por meio do site da Receita Federal ou do ECAC. E se a declaração de imposto de renda for retida em malha, o contribuinte pode corrigi-la por meio de uma declaração retificadora. E para quem deixou a entrega para a última hora, é possível fazer e entregar uma declaração mais simples, para evitar a multa, e depois corrigir o documento para não cair na malha fina. A Receita Federal também paga, a partir desta sexta, as restituições do imposto de renda. Nesse primeiro lote, mais de 5,5 milhões de contribuintes vão ser contemplados, num total de 9,5 bilhões de reais, o maior valor já pago em uma restituição da história. Os contribuintes do Rio Grande do Sul vão ter prioridade no recebimento. Pois é, e os moradores do Rio Grande do Sul atingidos pelas cheias podem ficar isentos do pagamento da conta de energia até o final deste ano. Isso porque a ajuda deve vir da usina de Itaipu Binacional, que vai bancar cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais da conta. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 169 pessoas morreram nessa tragédia. O auxílio repassado pelo governo vai cobrir o recurso para as distribuidoras, que teriam de cobrar essa conta de energia. Com isso, deve garantir a isenção da conta de quem mora no Rio Grande do Sul. O texto ainda está em elaboração na Casa Civil da Presidência da República e deve ser divulgado por medida provisória ainda neste primeiro semestre. A confirmação do abatimento até o fim de 2024 depende dos cálculos e quantidade dos beneficiados. O Rio Grande do Sul sofre há mais de um mês com as enchentes. Segundo o último boletim da Defesa Civil, há ainda mais de 45 mil pessoas em abrigos. Em razão da calamidade pública vivida no RS, a Agência Nacional de Energia Elétrica flexibilizou regras e procedimentos de comercialização e concedeu o prazo de até 90 dias para o pagamento das tarifas de energia elétrica no estado gaúcho. Com a decisão da agência, as distribuidoras não podem suspender o fornecimento devido à falta de pagamento por 3 meses, no caso dos municípios que estão em situação de calamidade pública. E para as demais cidades gaúchas, haverá um prazo extra de 30 dias. Bom, e moradores da região do Vale do Taquari tiveram que se habituar a uma nova realidade depois da tragédia climática que acometeu o Rio Grande do Sul. Em meio às tempestades, várias pontes foram destruídas e, com isso, a única opção vista pelo Exército foi criar passarelas flutuantes para viabilizar o deslocamento da população, para que eles conseguissem ir à escola, médico e outros compromissos em outras cidades.
A catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul arrasou o Vale do Taquari, importante região agropecuária do estado, e privou muitos habitantes do seu único meio de transporte, o automóvel. De um dia para outro, a água dos rios transbordados destruiu pelo menos 6 pontes ao noroeste da capital Porto Alegre, separando cidades vizinhas e impedindo que as pessoas pudessem ir trabalhar, estudar ou buscar atendimento médico emergencial. A solução imediata veio do Exército, que começou a instalar passadeiras flutuantes provisórias, estruturas usadas em conflitos para que a infantaria possa cruzar os rios. Seu uso, no entanto, é frágil. Com frequências são danificadas por chuvas e correntezas e precisam ser instaladas novamente. O percurso que, por conta da enchente, levaria da ordem de 1h30, cerca de 2 horas, graças à passadeira, né, uma equipagem típica do Exército Brasileiro, pode ser feito esse percurso num período de não mais do que 5 minutos, a travessia do Rio Forqueta. Já era acostumado a passar a ponte, né? Pegava o carrinho e ia. Agora podia levar mantimentos, coisas para lá e para cá tranquilamente. E agora isso é mais difícil agora, né? Agora é só o que consegue levar, né? Na mão, né? A cerca de 20 quilômetros, outras 2 passadeiras, uma em cada sentido, foram instaladas sobre o rio Taquari, para unir Arroio do Meio com Lajeado, a principal cidade da região, com mais de 90 mil habitantes. Fundamental ter essa ponte, né? Porque Arroio do Meio não vive sem Lajeado e Lajeado não vive sem Arroio do Meio. Porque a maioria das pessoas que trabalham, que trabalham lá moram aqui. E tem pessoas que moram aqui e trabalham em Lajeado. O governo federal prometeu reconstruir as pontes. Enquanto isso, os moradores se organizam para arrecadar fundos e acelerar o processo, mediante a iniciativa privada e doações, com apelos nas redes sociais. E mudando de assunto, parte dos funcionários da Rede Federal de Saúde que atuam no Rio de Janeiro pararam de trabalhar há 15 dias. A greve por melhores salários e condições deixou muitos pacientes sem consulta ou outros procedimentos. Sem contar que faltam insumos básicos para esse atendimento. Quem traz agora para a gente mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento. 6 hospitais federais e o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro estão com consultas e cirurgias eletivas suspensas há pelo menos 15 dias, quando começou a greve de parte dos servidores das unidades. Segundo representantes da categoria, faz 9 meses que os servidores estão em negociação com o governo federal por melhores condições de trabalho e plano de carreira. Por conta disso, apenas 30% do quadro de funcionários está trabalhando. Eles relatam ainda que a falta de insumos e medicamentos prejudica o atendimento aos pacientes. Até itens básicos, como soro fisiológico, está em falta nas unidades. Na última terça-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, exonerou o coordenador-geral de administração hospitalar no Rio, Carlos Neipinho Ribeiro, que estava no cargo há pouco mais de 3 meses. Ele era responsável pelas compras nos 6 hospitais federais do Rio. Durante a greve, apenas alguns serviços essenciais estão mantidos, como hemodiálise, a diálise, quimioterapia e oncologia. Até o momento, o Ministério da Saúde não se pronunciou para falar das reivindicações e problemas citados. E agora vamos de destaque internacional. O ex-presidente americano Donald Trump foi considerado culpado nesta quinta-feira de todas as 34 acusações em seu julgamento criminal em Nova York. Com isso, ele se torna o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas Trump não está impedido de seguir na corrida pela Casa Branca. O ex-presidente americano Donald Trump foi considerado culpado de todas as acusações em seu julgamento criminal em Nova York. São 34. Trump foi acusado de falsificar documentos contábeis de seu império para esconder um pagamento de $130 mil. A ex-atriz pornô, Stormy Daniels. O objetivo era evitar que os eleitores soubessem do seu comportamento. Também foi acusado em Washington e na Geórgia de conspiração para anular os resultados das eleições de 2020. Ele se pronunciou sobre o veredicto. O verdadeiro veredicto será dado pelo povo em 5 de novembro. Eu sei o que aconteceu aqui. E todo mundo sabe o que aconteceu aqui. Não fizemos nada de errado. Sou um homem muito inocente. O juiz fixará a sentença contra Trump
Em 11 de julho, as opiniões sobre a condenação de Donald Trump dividiram opiniões. Não é real, não há crime. E acho que isso o tornará mais popular entre o povo americano, porque eles estão vendo como ele está sendo alvo e maltratado. Minha reação é perfeitamente feliz. Estou feliz que ele esteja recebendo exatamente o que merece. Especialistas dizem que, por não ter antecedentes criminais, é pouco provável que ele vá para a prisão. E veja a seguir, Estados Unidos boicotam homenagem da ONU ao presidente do Irã. E ainda, líder norte-coreano supervisiona lançamento múltiplo de foguetes. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e ao vivo, 8 horas 44 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa sexta-feira para compartilhar com você. A ONU prestou uma homenagem oficial ao presidente iraniano Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero durante uma sessão na Assembleia Geral. A ação foi boicotada pelos Estados Unidos. Vamos ver. A ONU homenageou o falecido presidente do Irã, Ebrahim Raisi, durante uma sessão da Assembleia Geral. Após 1 minuto de silêncio, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, reiterou suas condolências aos familiares do presidente e às outras vítimas do acidente de helicóptero de 19 de maio, bem como ao povo iraniano. Gostaria de garantir que as Nações Unidas se solidarizam com o povo iraniano em sua busca pela paz, desenvolvimento e liberdades fundamentais. Nenhum representante dos países ocidentais falou durante a homenagem e alguns nem sequer enviaram um delegado, como os Estados Unidos, cujo porta-voz denunciou que Raisi estava envolvido em numerosas e horríveis violações dos direitos humanos. A Assembleia Geral organiza uma homenagem a cada chefe de Estado de um país membro da ONU que morre enquanto estava no poder. Aconteceu, por exemplo, com o presidente da Namíbia, em fevereiro passado, ou com o líder norte-coreano Kim Jong-il, em 2011. Bom, e o líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou o lançamento de vários foguetes em imagens divulgadas nesta sexta-feira pela imprensa estatal. A agência oficial de notícias KCNA reportou que o teste envolveu múltiplas subunidades de foguetes. Na véspera, a Coreia do Sul acusou o norte de ter disparado uma salva de mísseis balísticos de curto alcance. Analistas afirmam que Pyongyang poderia ter impulsionado a produção e o teste com mísseis de cruzeiro e artilharia para exportá-los para a Rússia, que precisa do armamento para a guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte nega. A KCNA noticiou que os exercícios servem como uma oportunidade para demonstrar claramente quais consequências serão enfrentadas pelos rivais que provocarem o país. O Monte Marapi, um dos vulcões mais ativos da Indonésia, entrou em erupção nesta quinta-feira, lançando uma nuvem de cinzas no céu. E na Islândia, onde um outro vulcão havia entrado em erupção na península de Reykjanes na quarta-feira, a atividade diminuiu significativamente. Um vulcão entrou em erupção nesta quinta-feira no oeste da Indonésia. O Monte Marapi, na província de Sumatra Ocidental, expeliu uma nuvem de cinzas de 2 quilômetros de altura. O vulcão, um dos mais ativos do país, está no segundo nível de alerta mais alto há semanas, e as autoridades aconselharam as pessoas a ficarem fora de uma zona de exclusão de 4,5 km ao redor de sua cratera. A Agência Nacional de Mitigação de Desastres alertou especialmente sobre os perigos potenciais dos fluxos de lava fria, uma mistura de materiais vulcânicos como cinzas, areia e seixos, que a chuva arrasta pelas encostas de um vulcão. Chuvas torrenciais neste mês lançaram destroços vulcânicos em distritos perto do Monte Marapi, matando mais de 60 pessoas, destruindo dezenas de casas e danificando estradas e mesquitas. A Indonésia experimenta forte atividade sísmica e vulcânica devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico. Na Islândia, onde outro vulcão entrou em erupção na península de Reykjanes na quarta-feira, a atividade diminuiu significativamente após as primeiras 24 horas.
De acordo com o Escritório Meteorológico do país, o início foi muito intenso, mas começou a desacelerar depois de algumas horas. E nesta quinta-feira, a lava ainda estava saindo de algumas aberturas na fissura de 3,4 quilômetros. Autoridades relataram que a lava seguia fluindo em direção a Grindavik, mas estava sendo contida por barreiras de proteção, a cerca de 1 quilômetro ao norte da cidade. A erupção foi a quinta em 6 meses na península de Reykjanes, que até março de 2021 não experimentava uma erupção há 8 séculos. Ter plantas dentro de casa não é apenas para a decoração, mas uma escolha que pode trazer muitos benefícios para a saúde e também bem-estar. Pode trazer efeitos desde a redução do estresse até a melhora da função cognitiva. Pois é, estudos realizados no Japão comprovam esses benefícios. Você é do tipo de pessoa que gosta de ter uma plantinha em casa? Bom, nós já sabemos que essas belezinhas são ótimas para decorar, deixando o ambiente mais agradável, fresco e acolhedor. Mas, de acordo com especialistas, elas proporcionam ainda mais. Até mesmo benefícios à saúde, pois há plantas que exalam aromas agradáveis, espantam insetos, purificam o ar e eliminam toxinas. Se você é aquela pessoa que gosta de uma plantinha, mas não quer ter muito trabalho, o Marcelo dá a dica. Existe um leque de opções muito grande hoje no mercado, se tratando de plantas e flores, né? Mas uma boa pedida hoje, que tem um custo muito baixo, até mesmo na questão do cultivo e da manutenção em si, é a questão dos crótons, né? Os crótons hoje estão em alta, né? Em uma coloração muito boa. Também samambaia, peperones, jiboias, né? Além da orquídea, flor de maio, né, que vai dar uma textura e embelezamento com texturas e flores, né, diferenciadas também. Crótons, jiboias e samambaias costumam ser as mais pedidas, se adaptando facilmente aos diversos ambientes da residência. Os crótons, por exemplo, eles se adaptam em todos os ambientes, tanto no ambiente de sol como no ambiente de sombra e semi-sombra. Ele vai adaptar bem numa varanda, na parte interior da casa, em todos os ambientes. Também a jiboia, as samambaias também, elas gostam bastante de luz, mas elas se adaptam muito bem, né? Entre outras também. Os cactos e suculentas também têm se tornado queridinhos, pois não precisam de tanta preocupação. Mas, para não ter problema, é necessário conhecer a espécie que possui para saber como cuidar. Na questão dos cactos e as suculentas, é necessário primeiro que as pessoas identifiquem a espécie e se ela é de sol, semissol, sombra ou de sol intenso. Já vai começar a partir daí. Depois disso, é sempre bom que as pessoas também transplantem, né? Porque normalmente as mudas elas vêm no substrato, né? E aí quando você transplanta para uma terra vegetal ou uma terra adubada, elas já vão melhorar. E aos poucos também você precisa ir climatizando se ela for de sol intenso. A maioria dos cactos, por exemplo, eles são de sol pleno. Então eles não gostam de muita sombra e sim de sol intenso mesmo. O processo de rega é importante. Algumas pessoas optam por manter ela no mesmo substrato que tem. Se for manter ela no substrato, é bom sempre estar observando a questão da umidade do solo. Existe uma técnica chamada derdômetro, que as pessoas só colocam o dedo e sentem se ela está úmida ou não. Isso faz com que você tenha maior visibilidade e sinta também se o solo está encharcado ou não. Se ele não estiver encharcado, você pode pegar um pouquinho de água e colocar nele. Caso contrário, não há necessidade. Agora, lembrando, se for uns cactos que você cultivam em ambientes externos, por exemplo, sol pleno, semi-sol, é bom que você regue todo dia para deixar ele 100% hidratado também. As ornamentais são lindas, porém, se você prefere plantas frutíferas ou para chás e temperos, há um leque de opções, muitas delas já produzindo e com preços variados. Desde a jabuticabeira, tem a goiaba, a lixia, a ameixa, jabuticaba, graviola, entre outras. Além dos chás também, né? Que é a erva doce, né? O capim-santo, também tem a arruda e o alecrim, né? Que é bastante usado tanto como medicinal como ervas também para tempero também. Questão de valores, a partir de quanto o pessoal consegue encontrar dessas frutíferas? Olha, as mudas menores, elas geralmente são a partir de 28, aí vai subindo dependendo do tamanho e do porte de cada uma. Chegando até quanto, mais ou menos? Olha, dependendo, por exemplo, das plantas, no nível maior, já na fase quase adulto ou já produzindo, ela varia entre R$120 a R$170.
Tem até pé de acerola que produz o ano todo. Hoje a grande novidade é a acerola quinaua, né? Porque ela produz o ano todo. Você vai colhendo e ela não para de produzir. É uma acerola um pouco maior, bem saborosa, que hoje está numa pedida bastante legal. Além dela, tem alguma outra fruta assim que tem saído bastante? A goiaba tailandesa, né? Porque é uma goiaba maior, ela é sempre docinha e ela chega a dar 2 vezes no ano. Além disso, a mais pedida mesmo de todo mundo é a jabuticabeira, que você pode cultivar tanto no vaso como no quintal. Não precisa esperar 10 anos, 8, 10 anos para colher. Inclusive, a gente tem algumas amostras, por exemplo, da jabuticabeira, da goiaba, a amora, né? Que já estão produzindo também. E para inspirar o seu fim de semana, que já bate a porta, que tal conhecermos um pouco mais sobre uma das ilhas mais bonitas e turísticas do mundo? Vamos para a Grécia conhecer a ilha de Rhodes. A ilha de Rhodes fica a sudeste da Grécia, muito mais próximo da Turquia do que do país a qual pertence. Rhodes é a maior das ilhas dodecanesas de toda a Grécia. Seu turismo está fortemente ligado aos resorts, tanto os luxuosos quanto os mais simples. Isso devido à estrutura grega com um grande padrão de casas brancas ou de cores mais claras, próximas a vistas impagáveis do oceano. Outro fator são as florestas da ilha, que escondem trilhas, lagoas e cachoeiras dignas de um passeio. Suas praias com águas em tons azuis fortes e areia macia se tornam obrigatórias a todos os viajantes que passam pela ilha. Vamos então espiar e conferir um pouco mais sobre a 4ª maior ilha da Grécia. Partimos aqui dos nossos estúdios da HIT, da nossa Praça da República, para o sudeste da Europa. Adentramos a Grécia e, dentre as quase 6.000 ilhas do país, miramos a de Rhodes. Agora, então, vamos para uma visão mais local dessa região. Nas imagens, acompanhamos o porto de Rhodes. Podemos ver o sol que faz por lá e aproveito aí para trazer uma curiosidade para você. Para quem gosta de viajar e pegar dias bons, dias ensolarados, esse, gente, é o destino ideal. Afinal, nessa ilha, eles têm aí uma média de 300 dias de sol por ano. Levando em conta que o ano tem 365 dias, as chances são grandes. Agora faz 24 graus por lá neste momento. Vemos aí os belos barcos estacionados no canto. Ao fundo, podemos observar uma mescla entre a natureza e as construções gregas de uma arquitetura herdada desde a antiguidade. No fuso agora, gente, 14 horas e 55 minutos por lá. Pois é, enquanto aqui a gente está apenas começando a nossa sexta, 8 horas e 55 minutinhos. Essa edição, gente, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.